Muito bem. Boa tarde, caros alunos. Vamos iniciar a aula de hoje, quinta-feira, 26 de março, visitando então aqui a nossa disciplina Direito da Criança e do Adolescente. Vamos até a nossa comunidade e aqui vamos então buscar lá na biblioteca materiais o nosso plano de aula Política de Proteção. Vamos baixar esse plano de aula e ele vai então servir para os nossos estudos na aula de hoje. Estamos então a examinar a política de proteção desenvolvida, promovida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta política de proteção, ela está estruturada em 3 eixos. Temos uma proteção preventiva, uma proteção interventiva e uma proteção recuperativa. A proteção preventiva, ela assegura aqueles direitos que são considerados como direitos humanos fundamentais. Quer dizer, vai assegurar para o sujeito protegido, para a criança e adolescente, aqueles bens da vida primordiais, aqueles bens primeiros, aqueles bens que asseguram uma sobrevivência e uma formação digna e adequada. Portanto, os direitos humanos fundamentais são o coração de qualquer sistema social na atualidade. Então, aqui há um reforço na garantia desses direitos. Também, num segundo bloco de medidas visando a prevenção, temos aquilo que chamamos de limitação do espaço de atuação, de ação do sujeito protegido. Então, teremos medidas que vão restringir até onde pode o sujeito protegido ir, quanto a produtos, a espaços, a horários, acesso a informações. Vamos ver então essas medidas de proteção preventiva mais adiante. A proteção interventiva, aqui são aplicadas então medidas de proteção. Quer dizer, aqui já haverá necessidade de uma intervenção de certas estruturas criadas para a aplicação dessas medidas. Vamos depois verificar então como são essas medidas e como são aplicadas. Também há uma proteção recuperativa. Aqui temos as chamadas medidas socioeducativas. Quer dizer, quando o sujeito protegido, por comportamento seu, desgarra-se daquelas exigências legais e incide então em condutas tipificadas como atos infracionais. Vamos também ver isso com mais detalhes adiante. Então, são 3 tipos de medidas que decorrem dessa política de proteção: medidas preventivas, medidas interventivas e medidas recuperativas. As preventivas, então, são aquelas em que se protege, assegurando a autonomia, a vivência na família. Interventivas é quando, então, há riscos ou já houve, inclusive, ferimento de direitos, portanto, tem que haver uma intervenção. E recuperativas quando há uma conduta do próprio sujeito protegido que merece uma readequação. Os textos legais básicos que devem ser lidos são estes: artigos 70 a 85, 98 a 102, 129 também, 225 a 244, 245 a 258. Vamos examinar aqueles aspectos teóricos que justificam, que fundamentam, que norteiam, que orientam esta política protetiva preventiva. Primeiro, buscamos uma definição. O que é uma política protetiva preventiva? Podemos dizer que é um conjunto de medidas acautelatórias que visam prevenir a ocorrência de ameaça ou de violação de direitos da criança e do adolescente. Então, aqui, essas medidas acautelatórias, elas visam
prevenir que possam surgir ameaças, que possam ocorrer violação de direitos do sujeito protegido. Então, as medidas, elas são, como o próprio nome está dizendo, acautelatórias, são, portanto, medidas tomadas antes de que ocorra qualquer tipo de situação de violação, que é, portanto, assegurar um ambiente protegido para que esse sujeito se desenvolva de forma adequada. Quais são os princípios que orientam essas medidas protetivas preventivas? Temos aqui 4 princípios que eu destaco porque julgo que são merecedores de um exame mais detalhado. Um primeiro princípio é o princípio da solidariedade social. Quer dizer que o ECA prevê que todos devem atuar no sentido de atentar para a proteção de crianças e adolescentes. Todos, sejam pessoas ligadas ao próprio sujeito, né, parentes, pessoas que o conhecem, amigos, vizinhos, mas toda a coletividade deve estar atenta a esta proteção. O ECA traz uma previsão clara de que é uma obrigação de todos, inclusive lá, numa certa altura, em alguns artigos da legislação, haverá a previsão de condutas classificadas como criminosas ou mesmo infrações administrativas por aqueles que não aderem a esta determinação de solidariedade social na proteção desses sujeitos. Também o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse princípio justifica que se possa restringir o espaço de ação, de deslocamento, de acesso desse sujeito, porque se entende que ele não tem condições de discernimento, de compreensão, inclusive dos riscos que pode correr ao ir a certos lugares, a consumir certos produtos, tendo acesso a certas informações. Então, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento justifica que se possa apresentar limitações à liberdade do sujeito. Também o princípio da limitação de acesso e divulgação. Aqui, então, se vai admitir que, por razões de proteção, o sujeito protegido, a criança ou adolescente, não possa ter acesso a certas informações, a certos produtos, a certos livros, a certas músicas, a certos dados, a certos locais, questões também de horários. E, finalmente, o princípio da limitação de deslocamento. Aqui, o deslocamento significa que, para a criança ou adolescente se deslocar no espaço, há uma série de cuidados, quando vai viajar, quando vai se hospedar, tudo isso é orientado, então, por esse princípio. Limita o deslocamento, porque com isso é possível melhorar a proteção, identificar aonde está o sujeito, que pela idade que tem, naturalmente não é dotado de condições de perceber situações de risco. Então, esses princípios orientadores que são destacados aqui nesta política protetiva preventiva. Quais são as medidas preventivas em espécie? Elas estão destacadas nos artigos 74 a 85 do ECA. Vamos verificar aqui esses artigos 74 a 85. Veja, artigo 74 a 85. Vejam só, então, a chamada prevenção especial. Aqui diz o artigo 74, o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias e que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então vejam que trata-se de um cuidado com a informação
com aqueles dados, aqueles espaços onde se tem cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos, criando então uma exigência de que se tenha então esse controle de acesso a esses locais. Também verificamos que as próprias emissoras de rádio e televisão, aqui no artigo 76, os proprietários e gerentes de empresas que exporem venda de produtos para crianças e adolescentes, que tenham cuidado com esses materiais, revistas e publicações, também devem ser expostos sempre com esse cuidado de não permitir acesso a certas informações que são consideradas nefastas a esses sujeitos. Também a questão do acesso a certos produtos e serviços. Diz o artigo 81, é proibida a venda para criança ou adolescente de, então, vários produtos, armamentos, munições, bebidas alcoólicas, produtos que causam dependência física ou psíquica, fogos de artifício. Vejam que são, então, medidas acautelatórias preventivas. Também o artigo 82, é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos genitores ou pelo responsável. Então, é possível observar pelos textos que há todo um cuidado, toda uma cautela no sentido de criar um espaço em que a criança ou adolescente será protegido. Também autorização para viajar, artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, esta alteração aqui foi feita recentemente, em 2019. Antes o adolescente não estava submetido a esta limitação. Agora o adolescente de 12 a 16 anos também está sujeito a esta limitação para deslocamento e, no caso, fazer viagens. Há algumas situações aqui de flexibilização no parágrafo 1º e também no parágrafo 2º, que permite, então, em certas situações, mitigar um pouco essa exigência de autorização judicial para deslocamento. Vamos voltar ao nosso texto, então. Vejam, para fechar esta política protetiva preventiva, vimos então que as medidas preventivas buscam fortalecer a proteção, criando então restrições, criando, portanto, situações de limitação para que criança e adolescente atue, estabelecendo, portanto, uma proteção preventiva. Depois nós temos uma política protetiva interventiva, já é um segundo passo. Quando que isso será, então, aplicado? Vejam o conceito da política protetiva interventiva. É um conjunto de providências e medidas protetivas adotadas para garantir a concreção dos direitos de criança e adolescente quando tais direitos forem violados ou ameaçados de violação. Aqui já temos uma situação de risco, porque os direitos da criança e do adolescente ou estão sob ameaça de serem violados ou já foram violados. Portanto, é necessário intervir. Então, essa política protetiva interventiva se caracteriza por trazer medidas protetivas que serão adotadas, buscando, então, recuperar a proteção que foi aqui, então, violada, que foi, então, aqui, de alguma maneira, agredida. Quais são as hipóteses de aplicação dessas medidas? Está aqui no artigo 98 do ECA.
As medidas de proteção à criança ou adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso do responsável ou dos genitores, ou em razão da própria conduta do sujeito protegido que se coloca ele mesmo em situação de risco. Então, as hipóteses que levam à aplicação das medidas de proteção são essas. Deve existir, portanto, esta situação. Não se pode aplicar medida de proteção sem uma fundamentação justificadora, sem uma situação que justifique a aplicação da medida. Também há uma série de princípios que orientam a aplicação das medidas de proteção. Aqui no artigo 100, nós vamos verificar que o legislador se preocupou em descrever de forma até minuciosa o que deve ser considerado para que se faça essa intervenção no âmbito familiar, porque normalmente o que temos é que a criança ou adolescente vive na família nuclear, seja monoparental, seja biparental, quer dizer, vive com os seus genitores, ou vive com um tutor ou com um guardião, porque é o modelo social que nós adotamos. A família é o espaço qualificado que se espera a criança ou adolescente possa ali se desenvolver, crescer e, portanto, se preparar para a vida adulta. Então, o artigo 100 diz: na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e dos vínculos comunitários. Então, a medida protetiva interventiva, ela não pode destruir o núcleo familiar, não pode ser aplicada como se fosse uma atuação contra criminosos. Aqui, o que se tem é um sujeito especializado que vai verificar, que vai examinar o que de fato ocorre para então propor uma intervenção. São também princípios que regem a aplicação dessas medidas protetivas interventivas. Veja então a série de princípios. Condição da criança ou adolescente como sujeito de direito. 2. Proteção integral e prioritária. 3. Responsabilidade primária e solidária do poder público. 4. Interesse superior da criança e do adolescente. 5. Privacidade. 6. Intervenção precoce. 7. Intervenção mínima. 8. Proporcionalidade e atualidade. 9. Responsabilidade parental. 10. Prevalência da família. 11. Obrigatoriedade da informação. 12. Oitiva obrigatória e participação. Vejam que os princípios devem ser lidos, vocês farão essa leitura naturalmente com mais vagar. Aqui estamos apenas fazendo comentários sobre esses princípios. Eles revelam que o espírito do legislador nessa questão das medidas protetivas e interventivas é de que aquelas autoridades que vão promover a intervenção devem ter um preparo, uma qualificação, não podem ser sujeitos meramente arbitrários e intolerantes e que acham que a sua visão de mundo é a que deve prevalecer. É preciso que sejam sujeitos adequadamente capacitados, conhecedores, portanto, da legislação e dessas limitações que aqui estão descritas de forma muito clara no artigo 100 do ECA. Não se admite que se tenha aí como autoridade a aplicar essas medidas pessoas sem o devido conhecimento, a devida técnica, o devido preparo para esta ação. Sujeitos totalitários, eles mais criarão problemas do que conseguirão de fato proteger a criança e o adolescente. Então, esses são os princípios que orientam
esta política protetiva interventiva no grupo familiar. As medidas protetivas interventivas em espécies estão aqui no artigo 101, artigo 101. O que diz o artigo 101? Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente, e no caso aqui nós sabemos o Conselho Tutelar ou o Poder Judiciário, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então veja que são 8, 9, medidas que são reconhecidas como medidas protetivas interventivas. A primeira medida, aquela mais singela, é encaminhamento aos responsáveis mediante termo de responsabilidade. Situação, então, que a criança ou adolescente foi encontrado numa situação de risco. Então, encaminha-se para aquele que é o detentor desse posto social, que são os pais, os genitores, ou o guardião, ou o tutor. É claro que, numa situação em que o Conselho Tutelar está bem organizado, tudo isso fica registrado lá no Conselho, de tal sorte que, quando ocorrer reincidências, vai novamente aparecer a informação dizendo respeito à mesma criança ou mesmo adolescente. Também orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E veja então que aqui são medidas que podem ser feitas sem intervenção do judiciário. Já o acolhimento institucional é quando haverá a retirada desse sujeito, criança ou adolescente, do grupo familiar e então o seu acolhimento naquelas entidades que existem com essa finalidade. Ou também família acolhedora, onde tivermos esse programa em funcionamento. E é o que prevê aqui também o 8, a inclusão em programa de acolhimento familiar. E naquela situação em que não há mais como recuperar aquele núcleo familiar, vamos então para a colocação em família substituta, por via de guarda, de tutela ou mesmo de adoção. Então, essas são as medidas protetivas interventivas em espécie. É possível verificar que as medidas elas buscam recuperar aquele núcleo primitivo, aquela família primária, com esforço nessa direção, tem que ser feito esse esforço. A pobreza não é, portanto, razão para retirar as crianças, os adolescentes dos seus genitores ou separá-los dos seus parentes naturais, consanguíneos. Apenas quando de fato não for possível recuperar o núcleo familiar primário, é que se vai então buscar uma família substituta, um núcleo familiar, portanto, secundário, por via da adoção. Como é que se aplicam as medidas protetivas e interventivas? O artigo 101 tem parágrafos que tratam desta matéria. Vamos ver aqui. O artigo 101 do ECA, nos seus parágrafos, vejam aqui, artigo 101, está aqui, ó. Então vimos aqui quais são as hipóteses, de medidas, quais são os tipos de medidas, e aqui então vem os parágrafos dizendo como é que isso deve ser feito. Há todo um conjunto de cuidados. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar. Não sendo possível a reintegração familiar, vamos então em caminho para colocar em família substituta. Mas isso não significa que a criança adolescente vai ser privada de liberdade. Ele continua na sua vida regular, frequentando a escola e vivendo a sua vida, apenas ficará sob cuidado de outras pessoas que não os seus genitores, ou que não, portanto, aqueles da família primária. Também há uma preocupação com a questão de violência ou abuso sexual. Então aqui
há todo um cuidado com relação a essa questão para que se possa averiguar a ocorrência efetiva de violência. E depois os parágrafos vão encaminhando como é que devem ser esses programas de acolhimento. É preciso que a entrada nessas entidades se dê de forma que se tenha um controle por via de guia de acolhimentos pedida pela autoridade judiciária, com vários dados. Lá nessa entidade tem que haver um plano individual para se conduzir a rotina da pessoa, da criança ou adolescente que lá foi então abrigada ou acolhida, e haverá também periodicamente uma reavaliação, procurando sempre assegurar uma retomada do grupo familiar original. Vejo então, parágrafo 9º, em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou adolescente à família de origem, após o seu encaminhamento a programa oficial ou comunitário de orientação, apoio e promoção social, será enviado o relatório fundamentado ao MP, no qual conste no relatório a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos, portanto, pessoas especializadas lá da entidade, para destituição do poder familiar ou decisão de tutela ou guarda. Então vejam que aqui há toda uma orientação sobre a necessidade de se ter sempre um cuidado, uma preocupação com a proteção do grupo familiar originário, primário. As crianças devem conviver com seus parentes consanguíneos, naturais. É isso que diz o ECA de uma forma muito clara, muito tranquila. E é preciso que as autoridades responsáveis se deem conta disso, que situações às vezes de conflitos que ocorrem derivados de falta de bens de primeira necessidade não devem ser motivo para separar pais e filhos. Então, eis aí a política de proteção interventiva. Com isso, nós então fechamos essa temática. Ainda também nos artigos 225 a 244 do ECA, artigos 225, nós temos aqui a previsão de crimes e infrações administrativas, dentro da mesma lógica de proteção. Então, estes artigos 225 e seguintes, eles criam uma série de tipos penais. Vejam aqui, 228 até o 244. Há uma série de previsões de condutas que são tipificadas como criminosas, inclusive com penalidades aqui combinadas. Nós não vamos ter tempo de examinar cada tipo penal, nosso tempo de estudo não permite isso, mas é importante que vocês façam a leitura de cada um desses artigos para observar como que a política de proteção aqui, então, ela se volta para a conduta de sujeitos que possam agredir crianças e adolescentes. Da mesma forma, as infrações administrativas, do artigo 245 e seguintes. Aqui já é uma forma de impor às pessoas a adesão àquela ideia do princípio da solidariedade. Aqueles que têm um contato mais de perto com criança e adolescente, como médico, professor, responsável por estabelecimento de atenção à saúde, de ensino, eles então devem atuar procurando proteger esses direitos que o ECA elenca. Também aqui não vamos ter tempo de fazer uma análise minuciosa, vocês devem fazer a leitura desses artigos para compreender então essas infrações administrativas previstas no ECA dentro dessa política de proteção. Além disso, no artigo 129 também do ECA, há medidas que são aplicadas contra o responsável. Então, são medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Aqui uma previsão de várias medidas descritas nesses incisos, que começa na tentativa de recuperação e, posteriormente,
até mesmo a suspensão ou destituição do poder familiar. Muito bem, com isso nós encerramos então a análise desta política de proteção e passamos agora à atividade de estudo do questionário de fixação. Deve-se acessar a plataforma AVA e lá na comunidade o link questionário e fazer os exercícios. Também depois acessar o caso real no fórum respectivo, fórum 5, fazer atividades também. Bons estudos a todos.